Boa noite! Então, tô aqui testando este novo ângulo da câmera. Vocês vão ver ali meu home office. Bem-vindos à terceira aula da semana online Empathy Time. Quero saber quem tá aí, por favor, vão me comunicando quem já chegou, quem tá online, me mandando um oi aqui pelo chat. Me comunicando também se temos um bom som, né? Se o som está chegando bem até vocês aí. Estou muito feliz com esse movimento que a Semana Online está propiciando. Estou muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido. E quero pedir para vocês que estão colocando os exercícios em prática, que estão exercitando, que me mandem por WhatsApp o que vocês estão achando dos exercícios, o que vocês estão achando dos vídeos, como está sendo para vocês essa prática, como que as ferramentas estão chegando até vocês, como que está sendo colocar isso no dia a dia de vocês, como que está sendo essa prática. E aí, eu vou começar hoje, né, trazendo para vocês uma revisão, ou seja, um aprofundamento daquilo que a gente viu na aula de ontem, que foi a aula 2, que é o trabalho dessa americana que eu sou encantada, que é esse trabalho incrível, que é o trabalho que a gente chama The Work, né? Então, é o trabalho da Byron Katie. E espero que vocês tenham tido tempo e o espaço para poder exercitar essas perguntas que foram feitas aí no vídeo 2. Então, é muito importante para o nosso processo de autodesenvolvimento, para o nosso processo de autocrescimento, nos dar o tempo de absorver as informações. E por isso eu quis fazer as perguntas e deixar com que a gente tivesse um novo encontro, né, depois de um tempo, para que vocês pudessem absorver e condensar essas respostas que vocês apresentaram para essas perguntas. Hoje a nossa aula vai durar aproximadamente 40 minutos, então eu imagino que até as 8h40 a gente já vai ter finalizado. E quem está online, quem está aqui me vendo, me manda uma mensagem, tá tudo certo, o chat está aparecendo para vocês aí, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, o chat está aberto, vocês conseguem se comunicar comigo, ou eu preciso fazer alguma coisa? Vou olhar aqui no WhatsApp para ver se tem alguma mensagem em relação... Não, beleza, então vamos continuar. Vocês me dão notícia se tiver... Tô vendo que tem 10 pessoas aqui online. Vocês me dão notícia se não estiver escutando. Ok? Então, essas 10 perguntas, o objetivo delas é fazer com que a gente investigue o caminho mental que a gente traça, né? Que a gente trilha quando a gente entra em conflito, quando a gente está em contato com uma crise, quando a gente está em contato com uma situação externa que causa estresse. Então, essas perguntas têm esse poder de fazer com que a gente volte para uma investigação mental de como que eu me comporto, do que acontece nesse meu sistema aqui quando eu estou em contato com uma situação de conflito, com uma crise, com uma situação externa que me tira do centro, que é o que todos nós estamos vivenciando, né? Todos nós estamos, de uma forma ou de outra, sendo levados a sair totalmente da nossa zona de conforto, totalmente do nosso modus operandi tradicional, e isso faz com que a gente sinta esse conflito interno. É natural, o nosso corpo físico, ele está preparado para nos levar a repetir, né, atitudes e práticas, e ele também está preparado para nos proteger de riscos iminentes, como eu já falei com vocês aí na primeira aula. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai se preparando muito para essas situações de conflito, de risco, e isso faz com que o nosso corpo fique inundado aí de hormônios, de reações químicas, de reações físicas, né, para situações de conflito. Então, as perguntas de ontem foram várias,
E a primeira pergunta é: o que está te entristecendo, te enraivecendo, te frustrando na situação externa, né? Uma coisa externa que está te incomodando muito. Pode ser uma pessoa, uma atitude de uma pessoa, pode ser uma situação como a quarentena, o que está aparecendo nos noticiários, a polaridade. Então, eu quero que esteja claro para vocês aí isso que está incomodando e por que isso está incomodando, sabe? O que é que está te incomodando e por que isso está te incomodando. Ou se não tem nada te incomodando nesse momento, pode buscar uma situação do passado, não tem problema. Algo do passado que te incomodou, te entristeceu, te enraiveceu, te frustrou, de alguma relação com outra pessoa, de alguma situação externa que não com você mesmo. Então, é importante a gente ter essa informação prática disso que está te enraivecendo, te entristecendo, te frustrando, para a gente conseguir fazer o trabalho. Por quê? Qual que é o objetivo do trabalho da Byron Katie? É a gente começar a olhar para uma situação que nos causa estresse, uma situação que nos causa sofrimento, olhar para essa situação com uma outra perspectiva, com uma outra ótica, né? Olhar para isso de uma nova forma. E por que é tão importante a gente abrir esse panorama, a gente abrir o nosso cognitivo aí, a nossa mente, para poder experimentar novas formas de olhar para a mesma situação. Porque se essa situação está te entristecendo, enraivecendo e te frustrando, essa situação, ela está te levando para um momento no futuro ou no passado. Ela não está te levando para o que é real. Porque a realidade, ela simplesmente é. Se algo aconteceu aqui e agora, e é um fato, isso é real, não há como mudar. Então, se a gente está em quarentena, se a gente tem um vírus que está disseminado mundialmente, se a gente tem uma pandemia, é imutável o que aconteceu. A realidade é que isso aconteceu. Ela é. E sobre essa realidade, eu vou colocando vários conceitos que eu trouxe do meu passado ou, né, que eu trouxe do meu passado, mas que me levam para situações do futuro. Então, por que é importante a gente olhar para esses nossos conceitos? Por que é importante a gente olhar para situações que nos causam frustração, que nos enraivecem, de uma nova forma? Porque só olhando para elas é que eu vou poder investigar em mim o que realmente está me fazendo sofrer. Porque, de uma forma bem direta, não é a quarentena que está te fazendo sofrer. Não é o coronavírus que está te fazendo sofrer, a não ser que você esteja num leito de hospital fazendo um tratamento para o coronavírus. Mas se você está na sua casa assistindo essa aula e você está saudável nesse momento, você não está padecendo do que está sendo tão divulgado na mídia hoje, não é isso que está te fazendo sofrer. O que está te fazendo sofrer é um pensamento que te faz brigar com essa realidade. Então, absorve essa informação, entre em contato com esse conceito. É super importante a gente entrar em contato com esse conceito. E esse conceito ele pode ser extrapolado, ampliado, levado de uma forma mais aberta para todas as pessoas com as quais a gente nos relaciona e que nos causam conflito. Então, se eu tenho conflito com uma pessoa e eu coloco uma etiqueta nessa pessoa, né? Então, eu tô enraivecido com fulano porque ele foi agressivo comigo. Quando essa pessoa foi agressiva comigo, o que me levou a ficar enraivecida com ela não foi necessariamente a agressividade dessa pessoa, mas sim um registro meu do passado que fez com que eu me ligasse àquela agressividade e revivesse uma situação. E por que a gente está vivendo nesse momento uma sensação exagerada de agressão? Por que no momento em que a gente volta para esse espaço, que é um espaço de reclusão social, que é um espaço de voltar para casa, de voltar para o meu lar, por que está tão à flor da pele, segundo o que eu consigo filtrar e trazer aí de uma forma
sintetizada de todas as ferramentas e práticas terapêuticas que eu já estudei? Por que que hoje a gente está mais à flor da pele? Por que que a gente consegue observar nas redes sociais que o discurso é um discurso mais polarizado, sabe? Mais extremista. Então, é A ou B, é preto ou branco. Sendo que, se a gente volta para a realidade, se a gente volta para o que é de verdade, esses conceitos, eles são puramente conceitos, porque a gente precisa efetivamente de ter, né, os dois lados para que a gente consiga ter o equilíbrio. Então, o equilíbrio do mundo, esse espaço de estarmos em conjunto, em comunidade, em conexão, né? Porque nós estamos no mesmo espaço, na mesma terra, no mesmo mundo, né? No mesmo planeta. Pelo menos estamos conectados por um planeta e agora estamos conectados por uma rede, né? Uma rede de internet. Nós estamos aqui juntos e é necessário que exista essa diferença, né? Que exista o preto e o branco, para que a gente possa conhecer cada um dos dois lados. Mas eu não necessariamente preciso me fincar como defensora do preto e rejeitar totalmente o branco. E é nesse espaço que a gente está hoje, olhando para o mundo e olhando para as situações que nos são apresentadas e reforçando as polaridades e reforçando a nossa agressividade interna em relação ao que está vindo de externo. Isso pode ter como exemplo prático a política, isso pode ter como exemplo prático a minha interpretação do que é certo e do que é errado. Então, eu posso entrar numa emocionalidade, num sentimento de raiva, porque eu vejo pessoas que não estão obedecendo a quarentena e estão andando na rua tranquilamente. Ou, ao contrário, eu posso entrar numa emocionalidade, num sentimento de raiva, porque eu acredito que entrar em quarentena vai me trazer um prejuízo financeiro. Os dois lados têm um sentido, os dois lados têm a sua realidade, a sua verdade. E eles podem e devem conversar. Só que o fato de estarmos tão vinculados ao externo, tão apegados ao que é a interpretação que o outro tem de mim, ou o meu posicionamento frente a uma coisa ou outra, isso faz com que a gente extreme essa sensação de polaridade, extreme essa agressão e essa emoção reprimida em relação ao que está acontecendo ao meu redor. Bom, falei várias coisas, trouxe vários conceitos aqui. E aí, eu quero trazer para vocês as 4 últimas perguntas que eu fiz no vídeo 2. Porque se eu tenho um conceito, se algo me enraivece, me entristece, me frustra em relação ao outro, em relação ao externo, em relação a algo que aconteceu no passado, ou em relação a algo que está acontecendo aqui agora, eu estou me sentindo frustrada. Vou trazer um exemplo super pessoal e super prático. Eu estou me sentindo frustrada porque ontem eu recebi o diagnóstico de uma patologia que eu não imaginava que eu tinha, que está me conduzindo a ter um redesenho completo da forma como eu me alimento e da forma como eu produzo. Então, eu tenho tido baixa de energia, de produtividade, o que me causa uma frustração e, às vezes, me entristece, me enraivece, em relação a essa patologia que eu descobri agora. A realidade é que ela não vai mudar. É algo que eu vou ter que lidar a partir de agora. Eu não tenho como mudar essa questão. Só que o fato de eu estar reprimindo a minha emoção em relação a ela, o fato de eu olhar para essa patologia e falar, eu não posso agora ficar pé da vida com isso,
porque eu preciso organizar a minha vida para poder comer melhor, ou então, né, o fato de eu ficar a pé da vida com as pessoas que não estão obedecendo a quarentena não muda, né, a realidade, não muda aquilo que está estabelecido. Ponto, ponto. E aquilo que me enraivece, então, o porquê que eu estou enraivecida com a minha doença, o porquê que eu estou enraivecida com as pessoas que não estão obedecendo a quarentena, é o X da questão. Então, olha para esse espaço. Por que você está entristecido, frustrado, enraivecido, qualquer que seja o sentimento que você tem em relação a uma situação externa, em relação a outro? Por quê? Por que está vindo? Para mim, está vindo, por que eu estou frustrada com a minha questão agora em relação a essa patologia, ao que eu vou ter que redesenhar na minha alimentação? Eu estou enraivecida porque ela vai me restringir, eu estou me sentindo presa, bloqueada, eu estou me sentindo presa nessa patologia. Então, acho que seria esse o resumo. E aí, olhando para isso, eu estou me sentindo presa a essa doença. Isso é verdade? Eu já vou passar para as 4 perguntas. Isso é verdade? Eu posso saber com absoluta certeza que isso é verdade? Nessa segunda pergunta, eu já vejo que não. Porque eu não estou presa a essa patologia, eu estou presa a um conceito que eu tinha do passado de como eu vivia e de como eu quero viver daqui para frente. Como que eu reajo quando eu acredito nesse pensamento de que eu estou presa a essa patologia? Ou eu fico muito brava, eu fico chateada, eu brigo com a realidade. Quem que eu seria sem esse pensamento? Eu seria uma pessoa mais leve, eu não me preocuparia tanto com essa questão e eu iria cuidar da minha saúde. Então, observa como que essas 4 perguntas são capazes de levar a gente para esse outro espaço, para esse espaço de olhar para a mesma questão, só que de uma outra forma. Por que isso é tão importante no processo de resolução de conflitos? Porque é através dessas perguntas que eu consigo observar que eu estou calçando o sapato do outro. É através dessas perguntas que eu saio desse espaço da minha... eu ia usar uma outra palavra, mas dessa confusão mental e eu coloco, alinho, eu consigo detalhar o que está passando em mim e me conecto de novo com a realidade. Me conecto de novo com o que está acontecendo no aqui e agora. Então, a minha sugestão é que vocês comecem a exercitar, sim, essa ferramenta. Claro que ela está ultra resumida no vídeo de ontem e hoje. Essa é uma ferramenta que a gente utiliza nos treinamentos empresariais e eu, como terapeuta e consultora individual, aplico nos atendimentos individuais. A gente leva aí 1 hora para pegar um caso específico e trabalhar. Eu já utilizei essa ferramenta completa mais de 400 vezes para minha formação como consultora. Eu precisei fazer aí, no mínimo, 365 vezes essa ferramenta. Então, ela está completa no site da Byron Katie, no The Work. Vocês podem até imprimir as perguntas para poder fazer a autoinvestigação. E o que eu sugiro é que, se vocês querem ter à mão, né, um espaço, uma ferramenta para poder trabalhar esse olhar de uma outra forma para as situações que te geram conflito, que te geram julgamentos, que te geram rejeição daquilo que está externo, isso aqui é fantástico. E aí, eu queria entrar naquilo que é o tema da aula de hoje, que eu já falei bastante aqui, que é a questão da agressão verbal, que é a questão da expressão da raiva. E por que a gente hoje está alimentando tanto essas polaridades? Então, eu tenho algumas teorias que eu fui construindo aí ao longo da minha autoobservação, da observação das pessoas com quem eu atendo nas consultorias individuais, com quem eu converso sobre a situação atual, com aquelas com que eu tenho trabalhado ultimamente nos treinamentos empresariais,
até antes dessas, né, da situação da pandemia e da quarentena. Então, o que é que eu vejo que hoje nos leva a entrar tão facilmente e tão diretamente nessa polaridade? Primeira coisa, a gente tem um excesso de estímulo mental, excesso de informações e excesso de utilizar somente o nosso cognitivo, o nosso neocórtex, o nosso cérebro. Então, ele está bem aqui na frente e é o que nos faz ser seres evoluídos, inteligentes e ter essa capacidade de prever o futuro, que foi o que eu falei na aula 1, tá? Então, a gente tem muito estímulo mental hoje, muito. Ele é exagerado. A gente está no celular, no computador, na televisão. E um exemplo que para mim funciona muito para ter clareza disso é que atualmente as profissões, elas são profissões muito mais vinculadas ao conhecimento cognitivo mental, no sentido de a gente está muito mais no computador, a gente está muito mais naquilo que utiliza a nossa energia mental e muito menos naquilo que utiliza a nossa energia cinética, então a nossa energia motora, né? Então, há 100 anos atrás, nós não tínhamos computadores, as profissões que eram vinculadas à escrita e à leitura eram restringidas, a maioria estava no campo, estava fazendo um trabalho braçal, né? Então, hoje a gente teve uma transição completa disso. E esse cérebro aqui, esse nosso órgão que está aqui movimentando todo esse sistema que opera no nosso corpo, ele é o mesmo de milhares de anos atrás. O nosso cérebro como órgão, ele não se alterou. Então, por isso que hoje em dia a gente tem mais vista cansada, astigmatismo. A gente utiliza muito esse aparato ocular aqui, exageradamente, para coisas muito pequenininhas, e isso faz com que a gente entre também em um maior estresse mental. Por que eu estou falando isso? Porque a gente usa muito dessa energia mental e usa menos da nossa energia motora, da nossa energia cinética. Isso faz parte da minha formação terapêutica, que chama Somatic Emotional Processing, que é uma formação que está toda ancorada no que é a nossa emocionalidade, então como que nós processamos a nossa emoção no nosso corpo físico. E esse espaço de processar as nossas emoções no nosso corpo físico, sentindo, e qual é a emoção que está se passando em você agora. Quantas vezes ao dia você faz isso? E quantas vezes ao dia, né, você fazendo essa avaliação, você se permite expressar essa emoção? Nós, como seres sociais, né, como pessoas que estamos convivendo numa comunidade, numa cultura específica, numa sociedade, quantas oportunidades a gente tem de expressar as nossas emoções de forma honesta, de forma transparente? Respondendo a essas perguntas, vocês já vão perceber que pouquíssimas vezes a gente entra de verdade no espaço das nossas emoções. Então, a nossa tristeza, ela é reprimida, o nosso medo é reprimido, a nossa alegria é reprimida, a nossa raiva é reprimida. Então, essa polaridade que existe hoje, ela vem muito por essa repressão da nossa raiva. Por eu não conseguir identificar que eu estou, sim, com raiva e que eu posso trabalhar essa emoção sem agredir o outro. Que essa raiva é minha e que não é do outro. Então, juntando esse excesso de energia mental, né, de tudo que alimenta a minha mente, e essa pouca habilidade que nós temos de entrar em contato com as nossas emoções, isso faz com que eu reprima cada vez mais as minhas emoções, cada vez expresse menos e mentalmente e de uma forma repressora eu vou atuar no meio em que eu vivo. Bom, tem muito conteúdo aí por trás disso, é um conteúdo que eu sou apaixonada, que
Eu vou ter muito prazer em compartilhar com vocês em outras aulas, em outros momentos. Mas o que eu quero focar agora é justamente sobre essa questão do que a gente precisa hoje entrar em contato e liberar, que são essas emoções que muitas vezes estão reprimidas. E aí, entrando no tema que é o tema da aula de hoje, que é a agressão verbal, que é a raiva, tem uma coisa que tem tudo a ver com empathy time, com empatia, com o que é o tema dessa semana. Quando eu entro na raiva, eu bloqueio a minha capacidade de sentir empatia. Então, se eu entro na emoção da raiva, eu não vou sentir empatia por aqueles que estão ao meu redor. E também por isso é mais desafiador eu sair da polaridade. Por quê? Se eu observo uma polaridade, tem A e tem B, eu, por cultura, pela minha educação, pelo que eu aprendi, eu acredito que o A está certo e o B está errado. Então, eu começo a defender o A e o B está errado. Se eu tenho uma cultura, uma educação a me abrir, a compreender o que o B está me trazendo para a gente construir pontes e nos conectar para construir coisas novas com o que existe dos dois lados, eu vou me abrir e vou conviver muito bem com o B. Só que o que acontece hoje? Eu que sou A e que acredito que B está errado, eu me fecho para o B. Eu não quero escutar o que o B está falando. E eu começo a alimentar uma raiva reprimida dentro de mim, que só estimula os meus instintos de agressividade, não contra B, mas contra mim mesmo. E às vezes contra pessoas que não têm nada a ver com o que B está falando. Então, eu vou reprimir a minha raiva, vou utilizar essa raiva como auto-julgamento, como autoagressão, como autopunição, como movimentos de autoagressão e vou bloquear a empatia com B e a autoempatia. E é aqui que a gente precisa voltar e criar espaços de conexão. É aqui que a gente precisa voltar e olhar para B como uma pessoa que, como eu, tem conceitos, julgamentos, história completamente diferente da minha. E por isso ele está defendendo uma posição B, e por isso eu estou defendendo uma posição A. Independente do que seja, né? E quando eu olho e observo que sim, existe uma possibilidade de conexão, eu começo a construir essa corporativa no meio profissional, isso é essencial, para que a gente possa trilhar projetos em comum com pessoas que estão divergindo do nosso posicionamento, é essencial que eu consiga observar isso. E como que eu vou observar isso? Me trabalhando, olhando para a repressão das minhas emoções e trabalhando as minhas emoções em mim mesma. Então, o primeiro passo para a gente poder se abrir para a emocionalidade é observar que eu não expresso a minha emoção, que eu não estou atenta para os meus sentimentos, né? Lembra lá dos 4 passos básicos da comunicação não violenta. Eu preciso entrar em contato com o meu sentimento para eu poder fazer um pedido quando eu quero criar essa conexão com o outro. Então, se eu estou em contato com os meus sentimentos, se eu estou em contato com a minha emoção, e eu começo a respeitar essa emoção, a acreditar em mim mesmo. Então, se eu estou sentindo raiva, eu vou validar essa raiva, eu vou validar esse espaço de que tem algo que está me incomodando. E se eu preciso expressar isso com o meu corpo, eu posso escolher expressar isso com o meu corpo sem agredir o outro. Vou pegar uma almofada, vou gritar nessa almofada, vou chutar esmurrar um colchão, sem agredir o outro, mas primeiro eu vou validar essa emoção dentro de mim. Primeiro eu vou entrar em contato com esse sentimento. Porque se eu tenho autoempatia, se eu acesso a minha autoempatia, eu consigo ter empatia pelo outro. Como o Marshall Rosenberg faz nas aulas dele, que são fantásticas, né? Ele faz lá os bonequinhos com as mãos, assim, e conversando. Então, a gente precisa encontrar esse espaço de se conectar. Eu tenho os meus desafios nesse espaço também. Às vezes, a gente vai encontrar pessoas que não vão
se virar para conectar, que não vão entrar no espaço de respeitar as suas próprias emoções, de respeitar os seus próprios sentimentos e de baixar a guarda para conversar de uma forma equilibrada e adulta. E aí, para isso, o único trabalho que a gente pode fazer é na gente mesmo, para que a gente vá construindo caminhos de fortalecimento interno, para que quando a gente encontra essa pessoa aberta para essa comunicação, a gente consiga, sim, fazer essa conexão. Isso aqui foi totalmente espontâneo, tá, gente? Não treinei esse coraçãozinho aqui, não. Pode ter ficado meio piegas, mas achei bonitinho no final das contas. Então, observar o que está te fazendo aí entrar nesse momento em espaços de muita agressão, de muita explosão, de muita revolta com o que está passando ao seu redor, é o caminho para você encontrar o que está passando aqui dentro e se observar, se respeitar, porque de verdade eu acredito piamente que a gente só vai conseguir transformar esse mundo em um mundo mais pacífico, mais amoroso, mais próximo, mais acolhedor, quando a gente começar a se trabalhar e respeitar o que está passando dentro, para que a gente possa acolher e respeitar o que está passando com o outro. Não sei se isso fez sentido para vocês, mas é isso, é integrar primeiro o que está passando em você, para que depois a gente possa passar para a empatia com o outro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. E para você que por acaso está aí nesse momento assistindo o vídeo e que o que está vindo não são as polaridades, as polaridades, e sim uma pressão externa de uma produtividade excessiva, e isso está te gerando essa agressão, observa para onde essa agressão está te levando, porque eu tenho visto aqui na minha casa, o meu marido está em home office, ele está trabalhando mais do que ele trabalhava na empresa, né, na indústria, e ele não tem tido tempo, por exemplo, de almoçar. Ele tira alguns minutos, poucos, para almoçar, e tenho conversado com algumas outras pessoas, principalmente mães, né, que estão aí com a rotina da casa, das crianças, do trabalho, dividido com o pai, né, todas as minhas, com quem eu tenho compartilhado, que estão passando por esse desafio, tá o casal em casa, de home office, trabalhando com as crianças e com as atividades da casa, eles estão dividindo as atividades e mesmo assim é muito além do que a gente já estava habituado a fazer. E aí tá mais crítico ainda, porque se você está em contato com crianças, se você está em contato com pessoas que você ama muito e que nesse momento você quer cuidar, que você está levando para o seu lar, né, que está ali, ó, no seu coração, né, que o nosso corpo físico, como eu falei, é o nosso lar. Então, se você está nessa situação, é mais importante ainda você olhar para espaços onde você possa se expressar, pedir apoio. Gente, é tão importante nesse momento a gente se abrir para pedir apoio, para expressar a necessidade que a gente tem. É uma fase, vai passar. A realidade é que isso não vai se manter do jeito que está. E mesmo sabendo que é uma fase que vai passar, que não vai se manter do jeito que está, se isso está sendo exagerado para mim, eu preciso desenvolver a habilidade de comunicar. Porque se eu não comunico e isso extrapola, eu não vou conseguir trazer as soluções e a produtividade depois, porque eu vou ter um processo que vai me fazer parar. Então, que quem está nessa situação de um volume exagerado de atividades, que não está conseguindo parar para poder olhar para si mesmo, é mais importante ainda dar um stop, sabe? Eu sei que é um desafio, porque tem muita coisa acontecendo, mas o que para mim, acredito que vai sair no post agora, às 9 horas, que eu fiz sobre essa situação, é a gente simplificar, postergar o que puder ser postergado, soltar a necessidade de ser perfeito, de ser muito
presente para todas as... muito presente, não. De soltar a necessidade de ser perfeita, não, soltar a necessidade de ter uma entrega exagerada e entrar no espaço de perceber o que eu quero pedir de apoio, o que eu estou sentindo, qual que é a minha verdade nesse momento. Então, primeiro eu quero entrar nesse espaço de acolher vocês no meu coração, porque eu sei o que vocês estão passando, e te motivar a entrar no espaço da ação, de cuidado, de autocuidado, novamente, de entrar nesse espaço da expressão, de olhar para o que está acontecendo, saber que vai passar, se posicionar realmente e apresentar o que é que você precisa nesse momento para quem está aí ao seu redor dividindo o trabalho. Muita coisa está mudando, muita coisa vai mudar, cada vez mais rápido. É o momento da gente aprender a surfar, né? Eu nunca surfei na vida, só andei daquele negócio, eu já esqueci o nome agora, que é aquela prancha grandona com o remo. E para mim já foi super desafiante. Então, a gente tem a necessidade de controlar o que está ao nosso redor. A gente tem a necessidade de controlar as nossas emoções. Só que nesse momento, o que o mundo está nos pedindo é que a gente solte esse controle. Que a gente entre no espaço de fluir e de expressar. Se eu tô triste, se eu tô com raiva, se eu tô com medo, se eu tô carente, o que for, eu vou expressar para quem eu tenha de confiança do meu lado, vou expressar para pedir apoio, eu vou expressar para poder, pelo menos, soltar um pouco desse peso que eu tô carregando e vou contribuir com essa expressão, que o mundo seja um mundo de mais expressão. Que o mundo seja um mundo de mais conexão, de pontes. Gente, ficou tão bonitinho isso. De pontes, de conexão, de que a gente possa, de verdade, confiar no outro como aquele que está próximo, que vai me acolher na diferença, que vai me apoiar a construir essa ponte, que vai me apoiar a conectar. Então, que a gente seja o exemplo desse espaço de abertura. Não sei se isso que eu trouxe para vocês era o que vocês estavam esperando nessa aula de hoje. Essa é a verdade para mim no momento atual, desde que eu comecei no meu caminho de desenvolvimento pessoal há, sei lá, 20 anos atrás, e que eu comecei com os cursos mais sistematizados há 11 anos atrás. Eu já tive várias percepções sobre a forma como eu posso multiplicar essas ferramentas que eu recebi. E essa agora que eu concentrei na Semana Online Empathy Time, para mim, é o resuminho de tudo que eu vivenciei aí nesses últimos 20 anos. Então, de verdade, eu continuo muito grata e muito feliz de poder multiplicar e compartilhar isso com vocês. E, mais uma vez, peço do fundo do meu coração que vocês criem essa conexão comigo, me mandando feedback, me mandando perguntas, me enviando o que é que está tocando o seu coração e o seu momento agora, para que a gente possa crescer, sabe? Colocar mais fermento nessa massa e ela se transformar num bolo que todos nós cozinhamos, que todos nós colocamos algum ingrediente, tá? Então, que essa conexão, né, online, via internet, seja uma conexão de pessoas reais. Eu gosto muito de repetir isso nos meus atendimentos e quando eu estou me expressando que eu tenho muitos desafios, eu estou em construção, eu estou aprendendo e isso que me faz ser muito aberta a tudo que vem. Então, para mim não tem certo nem errado, para mim não tem uma situação que bloqueia a outra, sabe? Eu vou continuar aprendendo com cada um que chega e vou continuar construindo esse meu modus operandi, essa forma de atuar, essa forma de atender pessoas e de multiplicar o que eu aprendo. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula 3.
espero que tenha atingido o objetivo que vocês vieram buscar aqui. Amanhã eu vou mandar um caderno de exercícios para a gente poder condensar mais ainda esse conhecimento, então juntando tudo que a gente viu na aula 1, 2, 3, e vou mandar também um formulário para que vocês preencham com o que vocês estão vendo até agora, do que, né, de crescimento, de desenvolvimento de cada um nesse processo. Obrigada pelo tempo e energia de cada um de vocês, por ter se conectado, por me dar a oportunidade de entrar nessa casa, nessa vida, e a gente poder se transformar juntos. Espero vocês no WhatsApp. Me mandem mensagens. Beijo!